Olá, eu sou Felipe Aidar Sandoval, eu sou médico neurologista pela Faculdade de Medicina do ABC, onde eu atuo como médico colaborador e preceptor da disciplina de neurologia. Eu atuo também como neurologista no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Eu venho hoje, a convite honroso da PM, conversar sobre fibromialgia, se aproveitando o mês de conscientização do Fevereiro Roxo. Eu espero trazer alguns pontos interessantes que ajudem todos na prática clínica. E começamos dizendo que essa é uma entidade extremamente prevalente, a estatística é de cerca de 2% da população brasileira e muito mal compreendida. Ainda em 2022 nós não sabemos a etiologia exata da patologia. A descrição inicial é recente, vem da década de 70. Os primeiros critérios diagnósticos surgem só na década de 80 e as últimas revisões diagnósticas em 2010 e, por fim, 2016, quando foram incluídos os outros sintomas não dolorosos, mas cognitivos. Queixa cognitiva, fadiga crônica e dificuldade de sono não reparador. Isso tudo vem do conceito de dor, que é bastante interessante. Vamos lembrar que a dor é um fenômeno biológico de preservação à nossa integridade. A dor nociceptiva, a dor que vem da injúria tecidual ou da iminência de injúria tecidual, é o que nos preserva, é o que também nos educa do ponto de vista motor e comportamental. Existe uma outra classe de dor chamada dor neuropática. Essa vem da lesão em outra estrutura, lesão na via somatosensitiva, portanto ela é diferente, um pouco mais caprichosa. Entre essas duas descrições fica uma área cinzenta, nebulosa, de difícil entendimento, do qual passa a surgir um conceito novo chamado dor nociplástica, da qual a síndrome fibromiálgica, vamos preferir chamar de síndrome fibromiálgica, conjunto de sinais e sintomas, uma vez que ela é comum a diferentes patologias, mas é daí que vem o melhor entendimento e a melhor descrição. Uma descrição antiga da via dolorosa, uma das primeiras pelo filósofo René Descartes, era que a via de dor é como se fosse uma corda no qual existe um sino preso na ponta. Portanto, um estímulo doloroso no órgão, um beliscão, a chama de uma vela, geraria uma resposta em que, se puxando a corda, eu tenho uma ação distal. Essa é a base de tudo, mas a via não é tão simples assim. Vamos ter uma imagem, vamos elaborar uma imagem visual de não uma corda, mas dezenas, talvez centenas dela. E no qual nesse trajeto existe não um, mas também dezenas ou centenas de agentes que amplificam ou diminuem essa resposta. Lembra que essa via termina no córtex, na corticalidade, não só no córtex sensitivo, mas em toda a corticalidade as suas interconexões. Tá? Vamos lembrar que a dor não é só a sensação, mas a emoção relacionada a algo desagradável. Daí a complexidade do entendimento dessa patologia. O que nós sabemos hoje é que a palavra-chave nessa via é de amplificação. É a amplificação do estímulo doloroso que resulta nos sinais e sintomas fibromiálgicos. Uma dor mais leve é percebida como algo mais intenso, mais duradouro. Da mesma maneira, outras modalidades sensitivas incomodam também o paciente. Estímulo doloroso, estímulo olfatório, estímulo tátil. A sensação tátil levando a uma sensação dolorosa, chamamos isso de alodínia. O diagnóstico de fibromialgia é clínico, ele depende do básico da medicina, uma boa anamnese, não se esquecendo de se perguntar sobre esses outros fatores citados, cognição, sono, humor, etc., traumas pregressos, outra história de dor crônica em familiares, outras patologias, etc. Após isso vem o exame físico. Via de regra, o exame físico do paciente com fibromialgia é praticamente normal. Há algumas alterações sensitivas, porém não específicas. Já se chamou por muito tempo a fibromialgia de doença sem base orgânica. Hoje nós sabemos que ela existe. É descrito nesses pacientes uma menor inervação subdérmica das fibras finas intradérmicas. O papel disso ainda não é claro, porém
ajuda no entendimento da entidade como algo absolutamente real. Posto o diagnóstico, esse paciente precisa ser bem orientado. Em primeiro lugar, a dificuldade diagnóstica. O paciente, no que eu chamo de calvário diagnóstico, ele leva em média 2 anos até ser diagnosticado com fibromialgia. Ele é avaliado em média em mais de 4 centros médicos até receber um diagnóstico definitivo. E não é raro, uma vez que o paciente receba, não recebê-lo bem, pois ainda é consenso comum na grande parte da população de que é algo imaginário, psiquiátrico, com ganho secundário, enfim, associado a outras problemáticas. Esse paciente deve ser bem orientado de que a doença dele é real. Exames complementares podem ser necessários, lembrando de que não há um marcador biológico. As diretrizes orientam o hemograma básico com marcadores inflamatórios, função tiroidiana, eletrólitos, função renal. Alguns orientam, se somar isso, vitamina D na individualidade de cada paciente. Outros exames podem ser necessários. Cuidado com a falácia de retornar ao paciente que os exames estão normais, portanto ele não tem nada. É uma doença real, sem marcador biológico. Uma vez posto o diagnóstico, esse paciente pode se beneficiar de tratamento. Nós possuímos medidas terapêuticas notadamente eficazes com nível de evidência 1A. Em primeiro lugar, vou citar as medidas não farmacológicas que na grande maioria das vezes são as mais eficazes. Exercício físico aeróbico regular, atividades de meditação como yoga, atenção plena, hoje chamada de mindfulness, outras terapias como acupuntura. Nós dispomos de medicações eficazes também com nível de evidência 1A. A se citar tricíclicos, inibidores de recaptação de serotonina duais, relaxantes musculares, etc. O tratamento deve ser individualizado, paciente a paciente, dependendo da queixa, da história, da totalidade de cada um. Esse paciente e seus familiares devem ser orientados de que é algo real, dispõe-se de tratamento, não é algo imaginário, e uma vez achado um tratamento correto, esse paciente tem grande chance de melhorar grandemente da sua dor, quanto dos outros sintomas, fadiga, queixa de cognição, portanto melhorar bastante, ter a sua funcionalidade restabelecida e ter uma melhor qualidade de vida. Eu espero que tenha sido proveitoso, eu agradeço mais uma vez o convite da APM e nos vemos numa próxima ocasião. Muito obrigado pela atenção.